Você já ouviu falar em Dieselgate? Esse nome se refere a um escândalo que envolveu algumas das mais poderosas fabricantes automotivas do mundo e que explodiu em 2015, como Volkswagen, Hyundai e Mercedes, sendo as principais protagonistas de um esquema que fraudava testes de emissão de gases nos veículos a diesel, fazendo passar a impressão de que os veículos movidos a diesel eram menos poluentes do que na verdade eram, e permitindo a comercialização de automóveis que não deveriam ser vendidos. Diante disso, surgem três importantes perguntas. Qual será que foi a estratégia usada pelas montadoras para escapar dos testes? Por que a Volkswagen foi a principal acusada? E será que isso afetou a indústria de veículos a diesel? Então fique com a gente para entender tudo sobre mais esse escândalo da indústria. Tudo começou quando, em 2014, uma agência regulatória do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, encomendou um estudo ao Conselho Internacional de Transportes Limpos para que fossem feitos alguns testes para demonstrar exatamente como os veículos americanos podiam ser tão menos poluentes do que os europeus e demonstrando a eficiência da tecnologia diesel americana, para que ela pudesse servir para a Europa como exemplo. Para que fossem feitos os testes, as autoridades deram uma bolsa de $50 mil à Universidade da Virgínia Ocidental e os testes foram realizados nos carros Jetta e Passat da Volkswagen e em uma BMW X5, que também é produzida pela Volks. O resultado foi a descoberta inesperada de que os carros da Volks emitiam dióxido de nitrogênio com uma diferença considerável entre os testes realizados em laboratório e os testes realizados na rua. Mas como isso poderia ocorrer? Bom, inicialmente não se sabia a real causa dos resultados encontrados pelos testes, mas após cerca de um ano de estudos, encontraram um dispositivo que incluiria na história outra grande empresa alemã, a empresa de engenharia eletrônica Bosch, que forneceu esse sistema à Volkswagen com fins exclusivamente para testes, mas que acabou sendo amplamente utilizado nos veículos vendidos no mundo todo. E o grande feito desse sistema era que ele permitia com que o próprio carro identificasse se estava sendo testado ou não e regulasse suas emissões de poluentes a partir disso. Assim, emitia-se muito menos gases em ambientes de laboratório, enquanto que na rua, os poluentes eram emitidos num ritmo dezenas de vezes maior. Foi exatamente nesse momento que o castelo de cartas começou a ruir e as autoridades começaram a voltar seus olhos para a Volkswagen. O tempo passou até que, em 18 de setembro de 2015, a Agência de Proteção Ambiental Americana notificou o grupo Volkswagen sob o pretexto de que os automóveis da linha Volkswagen e Audi vendidos entre 2009 e 2015 tinham um dispositivo capaz de mascarar emissões de poluentes e ordenou que mais de 480 mil veículos fossem recolhidos para reparo. A partir de então, a situação começou a se tornar desesperadora no ambiente do alto comando da Volkswagen, que já ficava cada vez mais difícil sustentar a justificativa que a empresa vinha usando até então, alegando que as divergências encontradas nos testes seriam meras falhas técnicas, mas a situação pioraria ainda mais com a fala polêmica do CEO da empresa. Agora só um instante, se você quiser ajudar no crescimento desse canal aqui, dê o like nesse vídeo e se inscreva. Assim você nos incentiva a fazer cada vez mais produções de qualidade aqui no canal. Continuando a história, o CEO da empresa alemã, Martin Wittenkorn, admitiu que nas suas palavras era um terrível erro esse cometido por algumas pessoas e renunciou ao cargo apesar de ele próprio se inocentar de qualquer culpa. Logo após isso, o CEO das operações da Volkswagen nos Estados Unidos, Michael Warren, testemunhou perante a Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos, afirmando que a colocação do dispositivo não havia sido uma decisão corporativa e que um par de engenheiros de software deveriam ter colocado aquilo por um motivo qualquer. Alegação essa que foi amplamente ridicularizada e que colocava em xeque toda a imagem de sustentabilidade que a Volks estava investindo muito dinheiro para construir até então.
E foi para evitar que a imagem de uma empresa até então limpa ficasse cada vez mais suja que, em 29 de setembro de 2015, a Volkswagen anunciou um plano gigantesco para reparar cerca de 11 milhões de veículos espalhados ao redor do mundo, sendo que a maioria deles estavam localizados na Europa. No entanto, essa declaração da empresa só confirmava ainda mais a possibilidade de que o escândalo viria a ser mundial, de maneira que várias agências de regulação de outros países passaram a investigar a empresa alemã, o que viria a ter consequências até mesmo no Brasil. Conforme o escândalo foi tomando proporções generalizadas, as consequências negativas para a Volks passaram a não abranger somente a Alemanha e Estados Unidos. No Canadá, por exemplo, o Departamento de Meio Ambiente anunciou que havia aberto uma investigação contra a empresa, algo que terminaria num acordo que possibilitaria recompras ou trocas de veículos com base no valor de mercado. Enquanto isso, no Brasil, a própria Volkswagen admitiu que cerca de 17 mil picapes da linha Amarok estavam equipadas com o software que burlava os testes de emissões. E com esse dano todo, é de se imaginar que as consequências financeiras para a empresa devem ter sido severas, e foram mesmo, porque logo no primeiro dia de negociação após a Volkswagen ser notificada pelas autoridades americanas, as ações da companhia caíram 20% na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, de modo que grandes quantias de dinheiro dos acionistas evaporaram naquele dia. Inclusive, o país que hoje cedia a Copa, no caso o Catar, perdeu cerca de 5 bilhões de dólares com as ações da Volks que pertenciam ao seu fundo soberano. Além disso, as vendas caíram cerca de 25% só nos Estados Unidos. Na América do Norte, o prejuízo total à empresa chegou aos 30 bilhões de dólares, com mais de 20 bilhões destinados a pagar penalidades e ressarcimento, além do custo para consertar ou recomprar veículos afetados. A partir desse processo, vários carros voltaram para a companhia, que criou enormes cemitérios de carros irregulares que não podiam ser novamente utilizados, devido a não haver mais solução técnica para os motores, gerando uma imensa quantidade de lixo. E claro, além das consequências financeiras, surgiram também preocupações com a saúde das pessoas, já que em maio de 2017, um estudo publicado na revista Nature apontava que as emissões excessivas dos veículos adulterados a diesel poderiam estar associados a 38 mil mortes prematuras ao redor do mundo, só em 2015. Enquanto outro estudo concentrado na Europa calculava que cerca de 10 mil mortes por ano poderiam ser atribuídas à poluição por pequenas partículas e quase 5 mil mortes poderiam ter sido evitadas caso não houvesse a instalação do dispositivo que burlava os testes. Não resta dúvidas de que talvez esse escândalo tenha sido uma das principais causas da guinada rumo aos carros híbridos e elétricos que estamos presenciando hoje em dia, já que a questão ambiental do problema tomou grande destaque na época, com a empresa fazendo diversos compromissos a investir em carros elétricos numa tentativa de contornar a mancha de sujeira que o escândalo gerou na marca como um todo. Para isso, além de outras ações, a companhia anunciou esse ano um investimento de cerca de 20 bilhões de dólares na sua divisão de baterias para veículos elétricos, com a expectativa de gerar 20 mil empregos e contribuir com menores emissões de poluentes. Mas e você? O que acha disso tudo? Será mesmo que as promessas de modelos de carros elétricos e menos poluentes será concretizada? Ou será que isso também se tornará em mais um escândalo das fabricantes automotivas? Comenta aqui embaixo para sabermos a sua opinião. Entretanto, é fato que muitos têm sérias desconfianças com relação aos novos carros elétricos e, sem dúvidas, ainda há muito para se evoluir nesse quesito. Mas acredite, não são todos que estão dispostos a fazer isso. Estou falando especificamente da fabricante de carros japonesa Toyota. Mas por que será que a Toyota não acredita que os veículos elétricos podem ser o futuro dos automóveis? Acredite, ela tem um bom motivo. Por isso, clique nesse vídeo que está aparecendo aí na tela e nos encontraremos lá. Muito obrigado pela companhia. Antes de sair, não esquece de se inscrever e deixar o like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!